8 horas e 35 minutos. 8 horas e 35 minutos. Boa noite, Inácio. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos da mesa. Boa noite, queridos internautas. Hoje, como prometido, Gessé, vamos cumprir aí a promessa de falar um pouquinho das teorias da criação. Olha, gente, é tanta teoria que antes de a gente começar a falar nessas teorias, para ficar bem claro, né? É tudo teoria. Ninguém ainda comprovou nada. Ninguém estava lá, pelo menos com a sua memória presente, para ver como tudo começou. Então, dentro dessa visão, a gente vai aí percorrer e estudar um pouquinho aí o que cada uma diz. Não vou dizer quem está certo, quem está errado, porque não temos a menor noção de como julgar isso. Se nem os mais cientistas aí renomados conseguem bater o martelo, imagina a gente aqui, tadinhos. Então, vamos começar pelo criacionismo. Olha, o criacionismo é aquele que entende a criação como diz a Bíblia, de forma literal. Mas mesmo dentro do criacionismo, ele se divide em várias outras vertentes, digamos assim. Tem o criacionismo da Terra Jovem, tem o criacionismo da Terra Antiga, e ainda há divisões dentro desses dois. Só para vocês terem uma ideia, né? O da Terra Jovem é aqueles que seguem a linha mais literal. Tem um grupo que ainda aí em pleno século XXI ainda defende a ideia de uma terra chata, coberta por um firmamento, e as águas suspensas seriam as causadoras do dilúvio. E apesar de ser um grupo ainda pequeno e perdendo força a cada dia, mas ainda tem gente defendendo essa ideia. E aí tem o criacionismo geocêntricos, né? Esses já aceitam que a Terra é redonda, mas negam as evidências científicas, desde Copérnico, né, e Galileu, que provaram que a Terra girava em torno do Sol. Inclusive, as grandes viagens feitas pelos navegadores portugueses eram viagens assim bem audaciosas para a época, porque achavam-se que os barcos caíam num abismo sem fundo, como também a Terra era quadrada. Quer dizer, essas ideias todas revolucionárias na ciência foram o ponto de partida para que as grandes navegações acontecessem. Pois é, Gessé, mas essas ideias, para vingarem, muita gente foi para a fogueira. Literalmente, foram considerados heréticos aí ao defender essa ideia da Terra redonda, e depois, mais na frente, que a Terra não seria o centro do universo, né? Que o Sol seria o nosso centro da galáxia e que nós estaríamos girando em torno dele. Isso já foi uma outra briga para a igreja da época aceitar. E mataram Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Pois é. Não, quase. Aí tem os criacionistas heliocêntricos, né? Esses aí já aceitam as teorias científicas, embora não concordam com a idade estimada pela ciência do universo. A ciência calcula aí em 15 bilhões de anos. Por criacionismo, a Terra teria apenas 4,5 bilhões de anos. E ainda defende a teoria do dilúvio, essas questões. Bom, e tem os criacionistas da Terra Antiga, que tentam se adaptar à visão da ciência, né, e tentar encontrar um outro ponto em comum. Esses aceitam as evidências da antiguidade, né? Nós temos aí fósseis que se perdem no tempo aí. Temos os Carlinhos, digo, Opa. O osso de Tomás, 7 milhões de anos, o osso de Tomás, Carlinhos. Bom, há algumas correntes do criacionismo que, por exemplo, para
tirar essa teoria dos dinossauros, né, da antiguidade deles, colocam que os dinossauros foram apenas os animais que não conseguiram entrar na Arca de Noé e por isso não foram salvos, entendeu? E a partir dali, só quem entrou na Arca é que faz parte aí da nova etapa da Terra. Bom, tem uma teoria também de um intervalo, né, que haveria aí um longo intervalo temporal entre os versículos 1.1 e 1.2 do Gênesis, após o qual Deus teria criado o mundo em 6 dias. Aí já bate de encontro com a ciência, que mostra aí que a natureza não dá salto, né? É tudo um processo lento, milenar. Até a própria Gênese de Allan Kardec fala que o mundo foi criado em 6 períodos e não 6 dias. Aí tem o criacionismo que também absorveu essa ideia da ciência e coloca aí esses 6 dias como dia-era, né? Cada dia seria uma era. Isso aí já entra um pouco mais dentro da nossa ideia que conhecemos hoje dentro da evolução. A teoria do dia-era estabelece que o conceito de dia, nas escrituras, representa de forma figurada períodos muito mais longos que 24 horas, compreendendo até mesmo intervalo de milhões de anos. Aí temos as testemunhas de Jeová que aceitam essa ideia. E aí temos também a teoria progressiva, ainda dentro do criacionismo, que aceita o Big Bang, e a maioria das teorias da física moderna, como reforços do poder criativo de Deus. Mas acredita que todos os seres vivos foram criados de modo progressivo e sequencial por Deus, sem relação de parentesco ou ancestralidade. E tem o design inteligente também. Olha quantas subdivisões tem apenas uma ideia dentro dessa questão você falando de evolução. do evolucionismo, né? Exato. Não entrei ainda. Isso é só o criacionismo. E tem a ideia do design inteligente. Seria a versão mais sofisticada e de maior repercussão nos círculos acadêmicos. Como estratégia de marketing, seus adeptos não gostam de ser classificados como criacionistas. Afirmo que a complexidade do mundo natural prova uma intencionalidade. Seus argumentos se organizam de forma cada vez mais técnica para combater a teoria de Darwin. Em campos como genética, microbiologia, há cientistas trabalhando defendendo essa ideia. Aí vem o evolucionismo, né? Tem o evolucionismo teísta, que é uma corrente que aceita completamente a teoria da evolução, mas não abre mão do seu caráter divino original. Crê que a descrição do Gênesis é simbólica, levando em conta o estilo literário hebraico da antiguidade. Acredita que o processo criativo de Deus se expressa através de postulados de evolução, não vendo oposição entre ciência e fé. É a visão oficial do Vaticano e a do Papa, assim como da maioria das confissões protestantes também, especialmente as denominadas históricas, né? Tem o evolucionismo metodológico materialista. Aí já é uma outra corrente que defende aí a linha metodológica, que se limita a descrever o mundo natural por meio de métodos científicos de investigação, excluindo completamente a questão do sobrenatural, do divino. E tem a linha filosófica. Essa é a mais próxima de uma atitude proclamada como ateísta positiva. Entende que o sobrenatural não existe, mas prefere não discutir sobre isso. Cabe a quem tem fé o ônus da prova. Enfim, aí nasceu o criacionismo evolucionário, que aí já essas ideias se integrando, né? É um grupo que conjuga influências tanto do ideário criacionista quanto do evolucionismo. Considera que Adão não foi o primeiro ser humano criado, mas sim o primeiro dotado de alma por Deus. É muito semelhante ao evolucionismo teísta.